ciência, né? A ciência que estuda as seitas, as heresias. A palavra heresias, ela vem, é uma palavra grega. No grego ela significa haresis. Haresis, o H-I tem o som de haresis. Significa escolha, uma seleção, uma coisa nova, algo extra. Entendendo? No caso da heresia bíblica, são doutrinas que na realidade não constam na Bíblia. É algo novo para a Bíblia, entende? Que não está na Bíblia, não vem na Bíblia. Então, heresia é isso aí. É traduzido na Bíblia, em alguns textos, a palavra é traduzida na Bíblia, em alguns lugares, para seitas. A palavra seitas, que eu não sei se todos sabem, que as igrejas existentes hoje no mundo, nem todas são consideradas igrejas, mas são seitas. Seitas porque elas foram fundamentadas em uma crença que vai de encontro com a Bíblia, certo? Então, há algumas referências na Bíblia da palavra. Em Atos 5:17, o princípio está aí na portinha, vocês poderão ver depois. E Atos 24:11, 1 Coríntios 9, Gálatas 5:20 e 2 Pedro 2:1. Depois vocês vão estudar o apostila e vão ver o significado da palavra heresia. Muito bem. Nós vamos ver também o apóstolo Paulo. Ele falou muito sobre o perigo das heresias, o perigo que há nas heresias. Pedro também falou. Aliás, Pedro ficou com tanto medo das heresias que eu estava com medo até de Paulo, porque Paulo pregou tanta coisa profunda que Pedro chegou ao ponto de pensar que as escrituras de Paulo seria um perigo até para as pessoas mais indoutas, que não conhecessem bem o vernáculo, se desviassem também com as outras escrituras. Essas outras escrituras aí que Paulo estava falando se referem ao Velho Testamento, porque eles estavam lá numa transição do Velho Testamento para o Novo Testamento, certo? Então, irmãos, as seitas herégicas já havia desde aquele tempo. Elas são identificadas pela forma em que elas agem nas suas igrejas, nas suas seitas, né? Se elas estão pregando a Bíblia corretamente, se elas estão identificando a pessoa de Deus corretamente, se elas reconhecem a queda do homem e o pecado, se reconhece a pessoa e a obra do Senhor Jesus, a salvação, a doutrina da salvação e a doutrina do porvir, que é a escatologia bíblica. Então, a gente tem que reconhecer se é uma seita ou não, se elas estão praticando essas coisas corretamente, se elas estão se identificando com a Bíblia Sagrada corretamente, certo? Se houver alguma pergunta, vocês poderão fazer perguntas e a gente vai respondendo, certo? O escritor aqui da apostila, ele diz o seguinte: se o que uma seita ensina sobre esses assuntos não se conduna ou coaduna com as escrituras, podemos estar certos de que estamos diante de uma seita herética. Entre as muitas razões para o surgimento de seitas falsas no mundo, hoje destaca-se as seguintes: a ação diabólica no mundo, a ação diabólica contra a igreja, a ação diabólica contra a palavra de Deus, o descuido da igreja de pregar o evangelho completo, isso aqui é muito importante, a falsa hermenêutica,
hermenêutica, é a falsa tradução, a falta de conhecimento da verdade bíblica, a falta da maturidade espiritual e etc. Então, isso tudo tem que ser organizado para a gente entender o que é realmente a heresia. Heresia, eu já falei aqui, irmão, a palavra heresia do grego é traduzido para seita, que significa heresia. No grego não fala zia, fala cia, heresia. O grego sempre excluiu o z, é cia. Muito bem. Hoje então nós vamos começar então pela heresia, o catolicismo romano. Todos nós já entendemos mais ou menos o que é o catolicismo romano. Mas há muitas heresias do catolicismo romano. A primeira coisa que eu vejo de heresia no catolicismo romano, até nem está nessa apostila, mas é a forma de culto deles. Eles mantêm o sacerdócio, sendo que a Bíblia diz que mudou o sacerdócio. Então, a forma de adoração a Deus e de culto a Deus da Igreja Católica é totalmente errada, porque eles querem seguir o sacerdócio levita, lá dos judeus, do judaísmo. Então, é uma coisa errada, entende? Porque hoje mudou-se o sacerdócio. E a Bíblia diz, mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei, mudou. Então nós não estamos mais na lei antiga, não é? Muito bem. A Igreja Católica, o catolicismo romano, aqui no Brasil, ele consta desde o descobrimento de Pedro Álvares Cabral, no ano de 1500. Já junto com Pedro Álvares Cabral, já veio a Igreja Católica, já tinha a representação da Igreja Católica junto, entendendo? Que fizeram o primeiro culto católico no solo brasileiro, no dia do descobrimento, quando eles descobriram, quando eles aportaram ali, aqui no Brasil. Um resumo histórico. A Igreja Católica, ela menciona, irmãos, é interessante, ela conta a história da Igreja Católica, contada por ela, consta desde o ano 33. Porque no ano 33 para o ano 34, foi exatamente o ano da crucificação do Senhor Jesus. Porque Jesus nasceu no ano 4004, certo? Mas quando eles foram reformular o calendário, esses 4 anos, eles deixou na era cristã, eles deixou para trás, entendeu? Então, Jesus ficou nascendo no ano 4. Mas ele está falando do ano 33. No meu caso seria no ano 38, 37, 38. Mas, tudo bem, isso aí não tem problema. Então, eles consta na história do catolicismo romano que a igreja foi fundada no ano 33, certo? Que não é uma verdade, mas também não deixa de ser uma grande mentira. Por quê? Porque a Igreja Católica, ela saiu da Igreja Pentecostal, certo? A Igreja Pentecostal nasceu no dia de Pentecostes, nesse ano aí mesmo. Foi no dia de Pentecostes, 40 dias após Jesus ser assunto aos céus. 40 dias? 10 dias após o Senhor Jesus ser assunto aos céus, ele ficou 40 dias aparecendo para os discípulos, para os apóstolos, para as pessoas. Ele ficou 40 dias aparecendo, certo? Depois de ressuscitado. E depois, quando ele foi, após 10 dias, que foi a descida do Espírito Santo, no dia de Pentecostes, ali iniciou-se a igreja. A igreja nasceu no dia de Pentecostes, digamos no ano 33 da nossa era, certo? Então tá. Então ela consta que nasceu nesse ano. E aí do ano 33, quando a igreja nasceu,
até o século IV, o quarto século, a igreja sofreu muitas retaliações, sofreu perseguições dos imperadores romanos, dos soldados romanos. Houve imperador que fez coisas bárbaras. Por exemplo, Nero César morreu decapitado. Aliás, Nero César matou Pedro e Paulo decapitados. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Certo? Ele era tão mau, no ano 68, ele matou Paulo, o apóstolo Paulo, decapitado, na guilhotina. Certo? Então houve perseguições. No ano, lá por volta dos anos 96, João, o apóstolo, foi lançado dentro de um tacho de azeite quente. Está entendendo? Então a perseguição foi muito grande. Depois a perseguição caminhou, todos os apóstolos. O último foi João, que morreu no ano 96, certo? E depois os discípulos dos apóstolos foram perseguidos até o ano 312, quando subiu ao trono o imperador Constantino, certo? Então houve uma perseguição, houve o Diocleciano e o Domiciano, que foram imperadores romanos. Eles perseguiram sem dó a igreja do Senhor Jesus Cristo na terra. Eles perseguiram de forma brutal tá bom? Então a igreja, eu estou contando a história da igreja do ano 33 até o ano 312, certo? Até o ano 312. Porque no ano 312, já no quarto século, houve um paliativo, certo? Houve um paliativo. Aqui está falando sobre as causas da decadência da igreja. A igreja foi tendo decadência, foi se decaindo após o ano 312, porque lá no ano 312, na realidade, a igreja não ficou ainda ligada com o Estado. Ela não era uma igreja de Estado, mas ela era a igreja oficial do Império Romano. Foi assinado um edito chamado Edito de Milão. Licínio e o imperador Constantino assinaram esse edito, o edito, entendendo? Dando liberdade para a igreja, dando liberdade aos cristãos, entendeu? Então no ano 312 amenizou o sofrimento da igreja, no ano 312. E no ano 325, o que aconteceu? No ano 312, parece que Constantino tomou as rédeas da igreja. Ele queria ser mesmo realmente o Papa, está entendendo? Ele queria ser o pastor principal da igreja, ele queria ser o bispo da igreja. Ele começou a comandar a igreja. Esta foi uma das causas da decadência da igreja. Começou a liberdade e a decadência ao mesmo tempo. Porque depois do ano 325, foi quando Constantino, achando que ele deveria solucionar os problemas da igreja, ele não tinha nada com a igreja, mas ele achou que ele deveria solucionar os problemas da igreja. O que ele fez? Ele reuniu, ele convocou um concílio, uma convenção, certo? E reuniu lá em Niceia, na antiga Bitínia, hoje a Turquia, hoje as regiões de Istambul, capital da Turquia, entendendo? Foi ali que ele reuniu o concílio chamado Concílio de Niceia, porque chamava Niceia. Então, nesse concílio, a partir desse concílio, ele travou uma grande guerra entre a cristandade, porque ele se valendo do seu poder de imperador, ele quis pôr ordem mesmo
nos cristãos, certo? Aí começou pela controvérsia que havia na época sobre a divindade de Cristo. Jesus Cristo era Deus ou homem? Eles queriam saber, eles queriam uma definição correta. Jesus é Deus ou é homem? Se dissesse que era homem, caía em descrédito de um lado. Se falasse que era Deus, caía no outro descrédito. Então eles ficaram entre dois extremos. Ele é homem ou é Deus? Essa foi a maior polêmica de toda a história da cristandade até nos dias de hoje. Muito bem, mas lá em Nicéia eles criaram o credo niceno, certo? No credo niceno, o credo niceno é o credo da Igreja Católica. Até hoje sofreu algumas alterações no decorrer dos anos, mas é o credo da Igreja Católica até hoje e de todos os cristãos. Muito bem. Então a igreja foi sofrendo algumas decadências e a igreja foi criando dogmas, entendendo? Aqui tem uma relação de dogmas, depois vocês poderão ler essa relação de dogmas ou cerimônio deles, da Igreja Católica, do romanismo. Na antibíblica, eles eram corretos, era a igreja verdadeira. Em 197, Zeferino, bispo de Roma, começou um movimento herético contra a divindade de Cristo. Esse foi o problema, foi esse. 197. Em 217, Calixto se torna bispo de Roma, pondo-se à frente da própria propaganda herética e levando a igreja de Roma para mais longe do caminho de Cristo. Então, em 270, foi no ano 400, orações pelos mortos, sinal da cruz, né? Começou a fazer o sinal da cruz, tá entendendo? No ano 400, e aí foi em 431, Maria proclamada Mãe de Deus, que é uma heresia forte, e que nós, às vezes, temos que observar. Quando nós... Por ocasião desse concílio de Nicéia aí, até hoje não vi assim alguma coisa assim que me afirme, mas pelo que o senhor estava dizendo, dá para entender que o imperador criou essa figura do Papa assim, com cunho político, né, para dominar, e a intenção dele era... Com certeza, era político. Era político, né, aumentar o poder dele. Até porque, naquela época, tinha um cunhado dele, que era o Licínio, que estava dividido entre os dois, cada um querendo o trono para si. Então, houve esse medo em Constantino. A história até conta uma outra versão, tem uma outra versão do Constantino, que mesmo quando o seu pai, os seus pais, os imperadores que antecederam, eles perseguiam os cristãos e ele ficava do lado dos cristãos, ele não queria que perseguisse os cristãos, ele achava que era uma injustiça. No entanto, por causa desse problema político entre ele e o seu cunhado, que era forte também, ele falou: não, vou aliar com esses cristãos, entendendo? E o cunhado dele também não podia ficar longe, então eu também vou aliar com os cristãos, mas ele quem tomou a frente, entendeu? Licínio também assinou o Edito de Milão, entendeu? Aí o que aconteceu? O Constantino foi mais forte, tomou a frente e foi, e aí já de olho lá no outro lado do império, ele já foi lá para a Turquia, para poder colocar lá um mago lá, entendendo? Fundou lá a cidade passou a ter o nome dele, Constantinopla. Então, foi mais ou menos assim mesmo. Exatamente política, né? Tinha muita política nesse meio. Agora deixa eu falar sobre Maria, Mãe de Deus. Maria, Mãe de Deus. Às vezes a gente, sem observar a envergadura do problema, da problemática, a gente às vezes fala coisa com coisa. Porque quando nós ouvimos alguém dizer até em pregação que Jesus é Deus, nesse sentido, nesse rompante, Jesus é Deus, nós sabemos que Ele é Deus, mas só que quando alguém fala que Ele é Deus, dá a aparência de que a Igreja Católica estaria certa, porque se
Maria é mãe de Jesus e nós cremos que ele é Deus, então ela era mãe de Deus. Foi essa uma controvérsia, certo? Só que está errado. Por quê? Porque a pessoa de Jesus, vou explicar para os irmãos, a pessoa dele, o ser humano dele é homem. O que é Deus dele é o Espírito que está dentro do homem Jesus. Quando você se refere a Jesus, você se refere a um homem. E Maria não é mãe do Espírito de Jesus, Maria é mãe do corpo de Jesus. Então ela é mãe de Jesus, não de Deus, porque Deus em Jesus é um Espírito e não um corpo, entendeu? Então é muito fácil de entender. Então Maria é mãe de Jesus, não mãe de Deus. Então nesse ano começou essa idolatria, se tornou uma idolatria, né? O dogma do purgatório começa a ser ensinado, que também é uma grande heresia. O purgatório que eles ensinam é uma heresia até assim corriqueira, porque eles inventaram um mundo entre o inferno e o céu, entendeu? Eles inventaram, o purgatório é um mundo entre o céu e o inferno, e ali as almas vão para ali para purgar, para morrer de inferno. Quer dizer, as pessoas que vão para o purgatório, para a igreja católica, são aquelas pessoas que nem está perdida totalmente e nem salva totalmente, entendeu? Então elas vão ali para purgar, está entendendo? Eles não entendem bem, eles não entenderam o problema da coisa. O dinheiro salva, né? Com dinheiro, no entender deles. No entender deles, a vida das indulgências salvaria as pessoas que crescem, que acreditassem e que orassem, porque eles teriam que orar em favor das almas no purgatório, entende? Porque com essa oração que eles fizessem para as almas do purgatório, eles absolveriam as almas do purgatório e a deles também. Eles estariam galgando a posição mais excelente diante de Deus, certo? Então a gente tem que ter cuidado quando a gente lê alguma parte da Bíblia que fala em pagamento de dívida. Crente paga dívida também, mas não é no purgatório, é lá no inferno mesmo, entendeu? É lá que os crentes estão sujeitos a cair. Então não existe, porque o inferno não é o que estão dizendo por aí. O inferno não é lugar de condenação eterna. Até hoje, às vezes, os nossos teólogos entendem que o inferno é um lugar de condenação eterna. Mas o inferno não é lugar de condenação eterna, é um lugar de espera para o dia do julgamento. Aí sim, depois do julgamento, é que as pessoas vão ser condenadas ou não, o juízo final, entende? Tanto inferno como paraíso são duas salas de espera. Estão esperando a ressurreição para a solução dos seus problemas. Quer dizer, até os salvos, eles também ainda não estão no lugar correto, que eles irão permanecer na eternidade, entendeu? São lugares de espera. Então as traduções das palavras gregas e hebraicas, Seol, Hades, certo? Seol e Hades, tem até um equívoco entre inferno e sepultura. Não, sepultura não é inferno, e nem as palavras gregas e hebraicas significam a mesma coisa. Sheol do hebraico e Hades do grego quer dizer inferno, lugar de suplício, lugar de alguém pagar dívida. Mas a palavra sepultura do hebraico é Quebec. O nome é Quebec. Alguém já me disse que é Quebec, mas o nome é Quebec. Por causa de Quebec, lá naquele país lá, como chama lá? Canadá. Lá no Canadá. Então, Quebec é sepultura. Não é lugar de alma e de espírito, é lugar de corpo morto.
E minimeio, do grego, significa sepultura. Não é? Hades é que é inferno. Minimeio, sepultura. É diferente os termos com significados diferentes. Certo? Então não é a mesma coisa. Tártaro, do grego, do hebraico, Tártaro é um lugar de maior sofrimento dentro do inferno. Porque o inferno tem compartimentos vários. Porque tem gente que vai sofrer mais, outro menos, outro muito mais. Tá entendendo? Então tem compartimentos, lugares diferentes no próprio inferno. Tá entendendo? Por exemplo, os anjos que pegaram estão em cadeias de escuridão no inferno. Entendeu? Então, esperando o dia do julgamento para ser julgado pela igreja. A igreja, nós vamos ter a primazia, porque a igreja é o corpo do Cristo. O Cristo é a primazia, a preeminência em tudo. Tá entendendo? Então, irmãos, lá no inferno existem lugares mais brando, mais duro. Tá entendendo? Tem os espíritos violentos que estão presos lá no inferno em cadeias tremendas. Tá entendendo? É igual aqui não tem a segurança máxima, tem a cadeia simples, a segurança é a segurança máxima. Então é do mesmo jeito, lá no inferno é do mesmo jeito. Uma coisa que tem que ficar clara é que no inferno não tem diabo, não tem demônios, não tem Satanás. Satanás não está no inferno, e nem os demônios estão no inferno. Os demônios estão soltos aqui, e Satanás está nas regiões do segundo céu, do Mesuramon, ou Mesurânio. Ele está lá no segundo céu com seus escritórios instalados, e de lá ele envia os seus emissários para vir tentar aqui na terra, entende? Porque ele não é permitido, a pessoa dele, vir aqui na terra tentar o homem, porque ele é um querubim, ele é um Deus, entende? Então o homem não suportaria a tentação de Satanás. Ele só pôde, da pessoa dele, ele só pôde tentar Eva, depois Jó, depois Jesus. E ele queria tentar Pedro. Jesus intercedeu, porque Jesus viu que Pedro se derrotaria. Então, o homem não é páreo para Satanás, entende? Por isso que a glória da igreja é muito grande, porque Jesus, homem, o venceu, entendeu? Jesus venceu como homem, não como Deus, certo? O Deus que estava em Jesus estava apagado pela carne, pelo corpo, pela alma, está entendendo? Preste atenção, o Espírito do Cristo, mesmo sendo o Verbo encarnado, ele não tinha muitas ações dentro do corpo do Cristo, porque ele estava sujeito à alma do Cristo, que é humana. Entendeu? Nota a dificuldade do próprio Senhor Jesus. Resignação, né, pastor? Resignação. Resignação, quer dizer, ele teve, o Senhor Jesus teve hora que ele suou sangue. Por que ele suou sangue? Presta bem atenção no que eu vou falar. Por que Jesus suou sangue? Porque a alma dele às vezes estava enfraquecendo. Entendeu? De repente a alma dele estava enfraquecendo, querendo ceder alguma coisa, e o espírito dele, com aquele poder, estava, está entendendo, de pé, lutando, a mesma luta que ele teve então. Andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o espírito. Essa mesma luta teve em Jesus, só que ele não pecou. Entendeu? Porque ele, o espírito do Cristo, ou seja, o Verbo encarnado, ele teve dificuldades dentro do corpo terreno de Jesus. Ele teve dificuldade na luta. E ele, irmãos, Jesus teve hora que ele poderia ter feito alguma coisa e não fez. Ele não pôde ser feliz aqui no mundo para não agradar a carne. E às vezes nós não queremos. Nós queremos ser felizes, né? Não queremos ter saúde. Vocês entendem isso aí? Então tem esses dogmas da Igreja Católica. No ano 600 o latim passa a ser a língua oficial nas celebrações
litúrgica. A liturgia, até surgiu um assunto de liturgia na nossa conversa, mas a liturgia na igreja não funciona. A igreja de Jesus não é mantida por liturgia, por dogmas. A igreja ela é dirigida pelo Espírito Santo. Por isso que tem dia que o culto é de um jeito, outro dia é diferente. Domingo agora mesmo teve um culto totalmente diferente dos outros. Então, por que isso? Porque nós não estamos restritos a uma liturgia. Mesmo assim, a gente ainda apela para a liturgia quando a gente quer organizar e quer equilibrar o culto na igreja. A gente às vezes recorre isso aí para poder ter um equilíbrio, mas não que a igreja é litúrgica. Então, no catolicismo houve a liturgia e o latim era. Sabe por quê? Porque a igreja caminhou junto vários tempos, até por volta dos anos 60, até 1000, eu acho. A igreja pentecostal estava todo mundo junto ali, discordando igual hoje. Alguém discorda de algumas doutrinas, entende? Eles estavam ali, discordando de algumas doutrinas, mas estavam ali falando línguas, profetizando. Mas lá na frente, eles perderam os dons do Espírito Santo. Aí eles inventaram a língua latina para falar latim quando fosse crismar as crianças. Sabe o que é crismar? Batizar no Espírito Santo. A igreja católica é ela que batiza, eles batizam, falando em latim, aí está batizando a pessoa do Espírito, a criança do Espírito Santo. Entendeu? Então, são pontos heréticos. O começo histórico do Papa, em 758, a confissão articular, auricular, é introduzida na igreja por religiosos do Oriente. Início do culto das imagens e das relíquias. Eles adoravam as imagens como eles não era exatamente uma adoração no início. Eles tinham as imagens como ponto de recordação. Você estava passando uma grande luta, aí o santo fulano de tal lá de trás havia também passado muitas lutas, mas ele havia resistido. Aí então vem ali uma imagenzinha dele para você, na hora da sua dificuldade, você pegava aquela imagem e pensava: não, o meu irmão venceu também mesmo. Ela parece que ela até é boa. Tem coisas que parecem que é até bom, porque a gente tem que ter cuidado com doutrinas na igreja. Tem coisa que parece que no início é boa, parece que era boa, não tinha ofensa nenhuma, mas só que virou idolatria. Eles começaram a adorar as imagens dos santos. Pastor João, mas isso já foi uma quebra do princípio de não uma imagem, semelhança do céu. Foi um erro, não foi? Foi um erro, porque eles ficaram isso, me parece que só um ano eles ficaram com essa ideia. No outro ano eles já estavam fazendo culto para as imagens, entendeu? Então o início do culto às imagens é ali em 700, poucos anos depois, tá vendo? A festa da Assunção de Maria é observada pela primeira vez em 819. Assunção de Maria. Assunção de Maria, isso quer dizer que Maria ressuscitou, ou que foi assunta aos céus em vida. Com base em que eles afirmam isso? Só na ideia deles. Decretado. Sabe por quê? Vou explicar para os irmãos. A igreja católica, ela tem uma ideia bem interessante. Eles acreditam na igreja, não na Bíblia. Para a igreja católica, a Bíblia não é a autoridade máxima. A autoridade máxima é a igreja. Por quê? Aonde que eles pegam isso? Porque eles acham que a Bíblia não tem tanta autoridade sobre a igreja, porque foi a igreja que criou a Bíblia, e não a Bíblia que criou a igreja. Porque na realidade, o Novo Testamento, ele só foi encadernado, como nós temos aqui, depois de tudo da igreja fundada. Isso é uma verdade. Só que o conteúdo do Novo Testamento já existia
quando eles pregavam na igreja, quando Paulo pregava, quando Pedro pregava, quando os apóstolos pregavam, eles já pregavam isso que está escrito aqui, só que não estava encadernado, entende? Então, é um erro gravíssimo nós querer acreditar mais na igreja do que na Bíblia. Aí, o que eles pensam? Já que a igreja que fez a Bíblia, então nós podemos aumentar. Por isso que tem vários aumentos na nossa Bíblia. Existem vários aumentos que não eram dos originais, que a Igreja Católica colocou, pensando eles que eles têm essa autoridade para modificar a Bíblia. Entenderam? Mas é heresia. É Bíblia. Jesus falou, Paulo também falou que, né? O que Paulo falou acerca das escrituras, da palavra? Ele disse que não me envergonho da palavra de Deus, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Que crê no que? Na igreja? Não, crê nela, na Bíblia. Certo? Então existe esse ponto que eles apelam dele. Então, a infalibilidade papal é outra heresia, porque, está entendendo? Nós não somos infalíveis. Mesmo que o crente não peca, mas nós não somos infalíveis, nós podemos errar, certo? Muito bem. Aí vem a festa da Assunção de Maria, vem a canonização dos santos, vem o estabelecimento do título de finados, a quaresma, 1998, no ano 1000, canônico da missa. Aí começou a missa ser santa. Em 1074 proíbe-se o casamento para os sacerdotes, o celibato, né? Os sacerdotes casados devem divorciar-se compulsoriamente, cada um de sua esposa, no ano 1075. Olha que erro grave. No ano 1095 começa as indulgências plenárias. 1100 introduzem-se na igreja o pagamento de missa e culto aos anjos. A Bíblia proíbe cultuar a anjo. É errado, os pregadores falam, tem um anjo aqui, fazer errado. Anjo não vem na igreja para abençoar ninguém, eles não são autorizados para isso. Os anjos vêm na igreja para ser abençoados, eles vêm para aprender de nós, eles não têm autoridade para abençoar ninguém. O anjo que abençoa na igreja é o anjo da igreja, é o pastor da igreja, ele é o anjo. A palavra ângelos significa o mensageiro. Então o mensageiro hoje não é mais anjos celestiais, mas é o anjo homem, entende? Então essa ideia é totalmente errada. A confissão é transformada em artigo de fé. Confessar, a confissão é uma coisa correta na Bíblia. Entre os côlegos de Leão aparecem as primeiras ideias da Imaculada Conceição de Maria. A Imaculada Conceição de Maria é também uma heresia, porque Maria depois teve filhos, entendendo? Ela não continua, ela quando teve, a Bíblia diz que ela não conheceu o homem até que o filho Jesus nascesse, mas depois ela teve filhos, lá em Marcos 6, está escrito, até o nome dos irmãos de Jesus, Marcos 6 está escrito aí, não é este o carpinteiro, filho de fulana, e de irmão de fulano, ciclano, está aí, Marcos 6. Então, Maria não continuou virgem. Esse negócio da Conceição de Maria, é porque eles queriam adorar a Maria, tá entendendo? E se ela, como adorar uma mulher mãe, que teve relações sexuais, tá entendendo, com um homem, então eles acham muito difícil, aí inventam esse negócio da Conceição da Maria, que ela continuou virgem, e tal, intacta, e que não é verdade, biblicamente falando, é uma mentira. E tem muitos crentes que crescem. Tem muitos crentes que crescem, mas não é assim. Pois em 1186 o Concílio de Verona estabelece a Santa Inquisição. Depois em 1190 estabelece a indulgência, o uso do rosário por São Domingos, chefe da Inquisição, no ano 1200. A transubstanciação é transformada em artigo de fé. A transubstanciação é exatamente, foi no ano, irmão, não demorou, foi no ano 1215, a transubstanciação. Eles vieram até o ano
1215, sem ter coragem de falar isso. Aí de lá para cá ele começou a falar. Transubstanciação, vocês entendem o que é isso? O que significa? Transubstanciação é dizer que Jesus Cristo é da mesma substância de Deus. Ele e Deus é a mesma pessoa. Pois é, mas lá no Concílio de Nicéia, eles aprovaram a transubstanciação do Cristo. Deus para Cristo e Cristo para Deus. Porque transubstanciação quer dizer, se tornou Deus, da mesma substância. Entendeu? Adoração à hóstia, que é o pão da ceia, introduz a elevação da hóstia, proíbe-se aos leigos a leitura da Bíblia, proibiu-se aos leigos a leitura da Bíblia. Então, irmãos, aí a igreja foi sofrendo tanta decadência e virou o que está virado aí. A igreja católica, ela prega que Pedro é a rocha onde Cristo edificou a sua igreja. Por falta de entendimento, de entender o texto lido. Lá em Mateus 16 a 19, está escrito que Jesus diz: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então, acontece que quando as palavras usadas, as palavras gregas usadas, Petros para Pedro e Petra para pedra, são diferentes. Eles: tu és Petros, uma fagulha de pedra, um pedacinho da rocha. Aí ele diz: sobre esta pedra é a rocha. Então nós entendemos o seguinte: ele diz: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificaria a minha igreja. A pedra é ele, porque não pode ter outro fundamento. Paulo, lá na frente, ele adverte que nós não podemos colocar um outro fundamento além do que já está posto. Jesus Cristo, ele é a pedra fundamental da igreja. Por isso que eu não gosto de colocar pedra fundamental quando vou fazer um templo. Aqui nós não temos nenhum. Eu não gosto, eu acho uma ideia absurda. Porque quando nós colocamos uma pedra como fundamento do templo, então nós estamos excluindo o Cristo. Não, nós fazemos uma oração. A pedra fundamental do templo é Cristo, certo? Então ele é a pedra que o Jacó fez de travesseiro lá no Monte Moriá, o mesmo monte onde Abraão ofereceu Isaac, o mesmo lugar onde está o templo de Salomão, entendendo? Ele fez da pedra um travesseiro. E aí ele teve uma visão. No outro dia ele ungiu a pedra, dizendo que ali seria o templo. Que dali é algo típico do povo judeu. Certo? Devemos ter cuidado quando nós lemos as coisas que concernem ao judaísmo, não a igreja. Porque, irmãos, a igreja só se tornou justo para Jesus Cristo salvar, partir para os gentios, depois da cruz. Até na cruz ele estava consumando a obra que o seu pai lhe deu a fazer. Qual era a obra que Deus lhe deu a fazer? Trazer Israel ao arrependimento, pregar a verdade para Israel. E ele pregou. Até o Pai Nosso, que muitas igrejas gostam de fazer essa reza ela, está errado. Por quê? Porque o Pai Nosso é para o judeu. Venha a nós o teu reino. O reino é para o judeu, não é para a igreja. É uma referência ao reino milenar de Cristo. Entendendo? Então Jesus pregava para judeu. E ele estava querendo que os gentios se despertassem, porque ele teria que ser achado por quem ele nunca perguntou. Ele não podia ir atrás dos gentios, mas ele teria que ser achado pelos gentios. E ele estava fazendo como que ele estava agindo de uma forma a influenciar os gentios para buscar ele. Ele ficou lá no poço de Jacó. Ele tinha uma pretensão.
Ele sabia que ali tinha gentio. Quando a mulher samaritana chegou, foi uma oportunidade, porque ele foi procurado. Ele não podia ser sem educação com a mulher, ele teria que respondê-la. Mas não foi ele que pregou o evangelho em Samaria, quem pregou foi a mulher, certo? Então a gente tem que entender, quando Jesus deu brado lá na cruz, o seu pai virou as costas. Por quê? Porque o pai estava cuidando de Israel. Era uma obra, vou falar essa palavra aqui para só os irmãos entenderem, era uma obrigação de Deus cuidar de Israel, porque fazia parte da aliança abraâmica. Deus teria que estar falando com Israel e ajudando Israel. E então, até ali na cruz, Deus acompanhou o seu filho. Mas lá na hora do sacrifício, o sacrifício já não era a obra para o judeu, porque o sacrifício não foi para o judeu, presta atenção. O sacrifício foi para o mundo todo. Israel estava sacrificando Jesus para nós, entendeu? Israel levou Jesus lá na cruz para ele morrer, para nos salvar. Eles não sabiam disso, entendendo? Então, quando a morte é o ápice do absurdo para Israel, quer dizer, Israel estava fora, porque eles mataram a solução. E a morte do Cristo, por isso que diz que ele morreu fora para o arraial. Que arraial? Dos hebreus. Ele morreu para todo mundo. A salvação hoje é assim, irmãos. A salvação hoje é assim. Ela está pronta. A obrigação de Deus está feita. É o que nós começamos a falar na igreja. É a graça de Deus. A graça de Deus está no fato da disposição de Deus em salvar os gentios. Mas ele precisava de um meio, porque ele não podia perdoar os gentios, o pecado dos pecadores, ele não podia perdoar, ele tinha que criar um meio, e o meio que ele criou foi o Cristo, o sacrifício do Cristo. Então o sacrifício é dele, não é nosso, é dele, certo? Então até ali ele cumpriu com tudo. Agora a salvação está para todo mundo, irmão. Está pago para todo mundo. É mais ou menos assim, Deus fez um bolo bem grande e todo mundo pode comer dele, mas só come quem quer, quem tiver fé, quem crê nele, quem come o bolo, está aí para todo mundo, está entendendo? Então, Jesus Cristo é o fundamento da igreja e não Pedro. Pedro tem o seu mérito. O mérito de Pedro é que ele foi o enviado, o comissionado por Jesus Cristo para iniciar a igreja. E isso ninguém pode negar. Pedro foi o homem comissionado por Jesus para abrir a igreja. Ele que abriu a igreja. No dia de Pentecostes, nem Paulo estava convertido ainda. Ele abriu a igreja, entendendo? E ganhou, me parece que quase 3.000 almas, certo? Então Pedro tem um valor relevante na igreja, no início da igreja de Cristo. Nós não podemos também excluir Pedro. Pedro foi um grande homem, como também não podemos excluir Maria. Maria foi uma santa e humilde mulher, santa, pura. Nós devemos a ela algo que nós não podemos pagar, certo? O que nós devemos de entender é só isso. Nem pode interceder. E nem pode interceder, porque ela está morta. Ela está morta esperando o dia da ressurreição, porque a ascensão de Maria é uma mentira, não existe. Ela ainda está morta no sepulcro, esperando o dia da ressurreição para ela ressuscitar. Aqui nós vemos o testemunho dos pais da igreja também, refere-se à pedra para Cristo, o legado primário de Pedro. Pedro foi um homem humilde, ele não foi um homem, entendendo? E assim por diante. Se Pedro fosse o primeiro papa, como eles querem dizer, porque no ano 33 foi Pedro que abriu a igreja, como eles datam de 33 a fundação da igreja deles, eles acham, aí eles têm autoridade de colocar Pedro como o primeiro papa, entendeu? Porque foi Pedro que abriu a igreja no ano 33. Mas se Pedro foi o primeiro papa, Pedro
foi totalmente diferente. Foi um Papa diferente de todos os outros. Pedro era pobre, os papas são ricos. Certo? Pedro era casado, os papas são solteiros. Está vendo? Então, Pedro, ele nunca foi papa da igreja de Roma. Aliás, nem se sabe se Pedro esteve em Roma. Inclusive ele fala que o papado aqui começou em 609, né? Nessa lista que fala que o papado começou no ano 609. No ano 609. No ano 609 começou o primeiro papa. Até então era bispo, era pastor. No ano 609. Até aí as igrejas estavam juntas. Aí foi esfacelando. E aí o pentecostalismo passou a ser um movimento no mundo. Acabou, aí a igreja católica tomou. Quem não fosse católico morria. Entendendo? Então os cristãos, por isso que vem as histórias das catacumbas de Roma, conta isso, que os crentes se batizavam sozinhos, de medo dos católicos, matar ele, chegaram no meio do rio, eu estou lá, eu me batizei em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mergulhava, e saía, eram peregrinos. Ela nunca morreu na terra, mas sofreu. Nunca faltou alguém para Deus usar na terra, até que houve essa bênção, essa glória que aconteceu aí com os irmãos suecos. Eles vieram para o Brasil e abriram a obra de Deus, e nós estamos aí, uma obra totalmente diferente das demais, certo? Então se deve a isso. Muito bem. Eles oram pelos mortos. Eles se baseiam em 1 Timóteo 2:1, pede para orar para todos os homens e tal, em todos os tempos, etc. As esmolas e etc. Né? A tradição e a Bíblia. Bom, a tradição, em 1929, sobre a Bíblia, escreveu o padre, não sei eu falar o nome dele aqui, como que é o nome dele? Bernardo Conway. Bernardo Conway. A Bíblia não é a única fonte de fé, como Lutero ensinou no século XVI, porque sem a interpretação de um apóstolo divino, do apostolado divino é infalível, já está errado, porque apostolado divino é só as pessoas divinas. Separados da Bíblia, jamais poderemos saber com certeza quais são os livros que constituem as escrituras inspiradas, ou se as cópias que hoje possuímos concordam com os originais. A Bíblia em si mesma não é mais do que letra morta, esperando por um intérprete divino. Ela não está arranjada de forma sistemática, é obscura e de difícil entendimento, como São Pedro diz de certas passagens das cartas de Paulo, que nós citamos. Como ela está aberta à falsa interpretação. Além disso, certo número de verdades reveladas tem chegado a nós somente por meio de tradição divina. No compêndio do Vaticano II, lê-se o seguinte: não é através da Escritura apenas que a Igreja deriva sua certeza a respeito de tudo que foi revelado. Por isso, ambas, Escrituras e tradição, devem ser aceitas e veneradas com igual sentido de piedade e reverência. Então, o que acontece? Aqui tem, irmãos, nós temos que observar erros de um lado e de outro, porque também existe, né, o palavreado aí que não está bem conexo. Mas o que a Igreja Católica está dizendo aqui é o que eu já disse, que eles acreditam na Bíblia, eles acreditam mais na tradição deles, que a tradição é algo criado pela Igreja. É traduzido na Bíblia, a palavra tradição é traduzida para a Bíblia, para costumes, está entendendo? Então,
o povo judeu tinha as tradições, Jesus falou sobre as tradições. A palavra tradição quando Jesus estava revelando a tradição dos judeus, porque eles tinham por tradição observar as doutrinas bíblicas. Você entendeu? A tradição é o propósito que os judeus tinham Guardar a lei. em guardar a lei. Eles pagavam isso até do coentro, do cominho. Quer dizer, eles eram observadores, está entendendo? Por excelência. Só que eles, no coração, eles eram rebeldes. Essa é a diferença que Jesus está falando aí. Então essa tradição, ela deveria ser observada pelo povo judeu. O que eles não fizeram. Eles não observaram, está entendendo? Aliás, eles observaram muito a tradição, esqueceram o juízo, esqueceram, está entendendo? O mais importante da lei. Eles pagavam o dízimo da folha da alface, mas esqueci de ajudar o doente só porque era sábio. Esqueci de abençoar o pobre, está entendendo? Esqueci de dar a mão para aquele que estava mais carente. Então, eles eram extremistas. Essa tradição deles pode-se dizer que eram os dogmas deles Os dogmas. E as liturgias, né? Exatamente, a tradição são as leis cerimoniais. As leis cerimoniais não tem a quantidade das leis cerimoniais do Velho Testamento, mas parece que gira em torno de 445 leis cerimoniais que eram observadas pelo povo judeu, tá entendendo? Já na doutrina dos apóstolos, eu entendo que todo o escrito dos apóstolos são doutrinados, não há tradições. Ali os apóstolos estavam contra as tradições judaicas. Eles estavam falando da nova dispensação que tinha sido inaugurada no dia de Pentecostes, entendeu? Então, essa tradição, essa palavra tradição que está no Velho Testamento e a Bíblia nos Evangelhos encontramos, muitos teólogos tomam posse delas para poder liberar a doutrina da igreja, dizendo que é tradição de homens, porque não entendem que as tradições descritas nos Evangelhos, Jesus está falando com um judeu, não com igreja, porque não existia igreja para ele falar com ela. A igreja foi criada depois da ascensão dele, certo? É isso aí, irmão? Deixa eu ver aqui. Eu já falei. Sobre os livros apócrifos que existem a mais na igreja católica, a palavra apócrifo quer dizer espúrio, quer dizer uma coisa não pura, foi considerado não santo, não puro, enquanto que a palavra canon significa puro, santo, entendeu? Então, esses livros apócrifos não foram canonizados, considerados santos, puros, quando foi juntada a Bíblia como encadernada nos dias de hoje com 66 livros. E a Igreja Católica toma mão desses livros porque neles há alguma contradição do restante da nossa Bíblia. Por exemplo, no livro dos Macabeus fala da oração aos mortos, orar pelos mortos. É uma contradição de todo o resto da Bíblia. Também fala o livro de Tobias, fala de superstições, por exemplo, Deus mandando eles pescar o peixe, tirar o coração, o fígado, que ia curar o parente deles lá. Então, coisa supersticiosa, certo? Então, os livros que foram considerados apócrifos, eu acredito que eles realmente não, pode tirar alguma coisa boa deles, mas não assim inspiradas, né? Os irmãos vão ver a relação dos apócrifos aí, certo? Amém? Aí, então nós vamos ficar aqui sobre o catolicismo.